Oi, eu sou o Shoyu. Hoje vim falar de um anime que aparenta ser só sobre calcinhas, mas se mostra muito mais do que isso ao passar dos episódios. Essa é a review de Punchline. Era 21 de dezembro. A gente segue a vida, ou melhor, a pós-vida de uma pessoa chamada Iridatsu Yuta, que no momento estava em um ônibus tomado por criminosos. Mas havia uma heroína por perto. Alguém que veio salvar o dia. Strange Juice. Akira Reference! Strange Juice entrou no ônibus com um pé na janela e outro na cara. Se defendeu dos projéteis e acabou com os criminosos usando um canudo. Até o motorista estava na briga. O ônibus terminou perdendo o controle e batendo na mureta de frente para o rio. Enquanto o motorista perdia a consciência, Strange Juice tentava tirar todos os passageiros de dentro do veículo, mas foi surpreendida pelo vilão final. Ele disse: "Fique de joelhos e põe as mãos atrás da cabeça." Quando recuperou a consciência, Yuta viu uma calcinha. Um poder imenso transbordou do seu corpo e ele pulou no homem armado. Os dois afundaram no rio. Mas Yuta acordou após ser salvo por Strange Juice e bateu um ventinho. Sangue saiu pelo seu nariz e novamente estava sem consciência. Uma alma misteriosa invadiu seu corpo, retirando a força aquela que o habitava. E o espírito de Yuta acabou em seu prédio, com a companhia de um gato espiritual chamado Shiranosuke, que lhe mostrou pelo monitor o que acontecia em seu apartamento. Tinha outro Yuta morando ali, com o seu corpo. Yuta tentou entrar no seu apartamento, mas haviam vários talismãs espalhados pelas paredes que bloqueavam a entrada de alguns espíritos. Shiranosuke disse que ele precisava procurar por um livro sagrado da Índia, chamado Nandara Gandhara, com o qual ele aprenderia a voltar para o seu corpo. E o livro estava coincidentemente no quarto de alguém na Koreikan, esse prédio onde moravam outras 4 mulheres: Amika Tanarogino, Meika Daihatsu, Rabura Chichibu e Ito Hikyotani, a qual Yuta julgou ser a mais suspeita. Tinham livros estranhos e Yuta acabou vendo acidentalmente a calcinha dela, fugindo do quarto depois de um pico de excitação. Ele acabou no quarto ao lado, da Narugino, e teve outro pico. Assim, um meteoro caiu na Terra acabando com toda a vida no planeta. Só sobraram Yuta e Shiranosuke do mundo espiritual. O gato explicou que um pico lhe concede habilidades sobre-humanas, mas 2 picos fazem um asteroide cair na Terra e exterminar a humanidade. Shiranosuke disse que o mundo espiritual não respeitava as leis da física, então ele podia voltar no tempo para arrumar tudo aquilo e recuperar seu corpo. Então agora que vocês entenderam mais da história, vamos conhecer os personagens. Rabura, conhecida como exorcista de Araki, ela trabalhava com espíritos, porque era frequentemente possuída quando mais nova. Embora não consiga exorcizar nada, Rabura tem as mais fortes ligações espirituais da Koreikan, e ela tem um jabuti. Inclusive, o nome Chichiburabura é um trocadilho em japonês. Chichi significa peito, e Burabura significa balançando. É só uma piadinha de peitos balançando. Assim como o próprio nome do anime é um trocadilho. Em inglês, punchline se parece com pantline, linha da calcinha, enquanto em japonês soa como panchira, que significa flash de calcinha, o ato de mostrar bem rápido como um flash. A moradora do apartamento 101 é a Narugino. Ela é secretamente a heroína Strange Juice nos momentos em que a cidade precisa de ajuda. O poder dela vem de um vírus chamado Hércules, que a infectou quando criança, enquanto participava de testes. O vírus provoca uma alteração genética, criando uma habilidade chamada Yubaka, que permite o uso de uma força sobrenatural. Ela trabalha com a ajuda da Pumpkin Chair, também conhecida como Meika, que é secretamente um robô. Meika foi criada pelo professor Tenga Daihatsu 20 anos atrás, para encontrar e proteger um membro do futuro grupo Justice Punch, que no caso é a Narugino. E por último a Ito,
uma garota que não ia à escola por conta de outras garotas que implicavam com ela. Isso porque ela se apaixonou por um professor, e uma dessas outras garotas que também gostava dele começou a fazer mal para Ito. Em seu apartamento, ela cuida de um ursinho chamado Morri, que foi dado à garota pelo irmão da Arábora, Randu Chichibu. Randu traiu o grupo Kimeio qual almejava o fim da humanidade usando Morri, um urso criado em laboratório que possui capacidades regenerativas, apenas para regenerar o corpo do líder dessa organização, o Tsuboshi, que consegue usar Yubaka com 2000% de força, o que acaba autodestruindo seu corpo. Então Morri serve para criar uma cura para isso. E aí a gente tem o primeiro plot twist. Tsuboshi morreu um mês antes dos acontecimentos da série, mas ele pode possuir o corpo do cara que vai atrás do Morri. Quem é esse cara? Chihaya Tomoda, o professor da Ito. Ele fez um contrato com o chefe da Kimei para matar as garotas que implicavam com ela, porque ele também gostava dela. Mas o Tsuboshi não queria o pessoal da Korekan atrapalhando seus planos, então ele também tentou matar a Ito. Quem vem salvar ela é o misterioso Miyazawa Kenji, uma referência ao poeta japonês de mesmo nome. Na roupa está escrito "Não perco para a chuva". Esse é um verso do poema de Miyazawa, chamado Forte na Chuva. Recomendo a leitura, tem na internet. E além do Tsuboshi, um outro vilão é o Gliss, um suposto agente do setor de inteligência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Gliss também foi parado por Miyazawa Kenji, mas o objetivo dele era usar a Arábora para chegar a Meika, para que ela hackeasse um satélite dos Estados Unidos e lançasse mísseis através dele para mudar a rota do asteroide que passaria perto da Terra no dia 31 de dezembro. E depois de ser bombardeado, o asteroide deixaria de passar do lado do planeta para colidir diretamente com a Terra. Esse é o mesmo asteroide que entra na rota de colisão durante os picos do Yuta. Portanto, uma coisa que Kenji não pôde parar foi a colisão do asteroide no fim do ano. E aí ele se revela ser o próprio Yuta. Para ser exato, a 6.000.000ª, 373ª milionésima, 153ª milésima, 70ª versão do Yuta. Ou melhor, da Yu. Dan. Assim que esse Yuta falha em parar o asteroide, ele passa a Nandara Gandhara para o Yuta Espírito, dizendo que agora era a vez dele. Yuta volta no tempo e invade o próprio corpo, tirando a alma que o habitava e anotando os acontecimentos de dezembro no celular. Então agora a gente volta a ter um Yuta e um Yuta fantasma, que teve o corpo roubado, assim como no começo do anime. E aí eu conto pra vocês a próxima reviravolta da história. Yuta Narugino e Teraoka Ryuto, que é o líder vivo da Kimei que estava no ataque ao ônibus, eram 3 crianças que viviam em um laboratório chamado Yuba Lab. Os nomes dados a eles na época eram Chiyoko, Guriko e Paine. Mas eles conseguiram fugir do Yuba Lab, com a ajuda de um homem que trabalhava lá. No entanto, o medo das crianças fez com que elas entrassem em Yubaka, e um raio que atingiu a van fez eles trocarem de corpo. A alma de Chiyoko foi para Guriko, a de Guriko foi para o corpo de Paine, e Paine foi para Chiyoko. Paine no corpo de Chiyoko foi encontrado próximo ao rio por uma família. Ele acabou ganhando uma irmã mais velha adotiva chamada Akina Iridatsu, e recebeu o nome Yu Iridatsu. Mas por incômodo do Yuta ser um garoto no corpo de uma menina, ele trocou o nome e fingiu ser um garoto. Chiyoko no corpo de Guriko foi adotada por Tenga Daihatsu um tempo depois, para formar o Justice Punch, enquanto Guriko no corpo de Paine foi recapturada pelos cientistas e usada em testes. Inclusive o Yuba Lab era da Kimei, então eles acabaram jogando Guriko na organização. O objetivo da Kimei era a paz mundial, e para isso eles acabariam com a raça humana que vive sem o poder para tal evolução. Então, o Yuta 6.353.153.741 começava a impedir os eventos catastróficos, como a morte da Meika. O Tsuboshi foi derrotado e assumiu o corpo de um comandante do exército americano, enquanto Gliss revelou ser Teraoka Ryuto disfarçado
e recuou depois de uma quase derrota. Tudo foi decidido no dia da queda do asteroide. Tsubouchi, Teraoka e um exército que podia usar Yubaka, chamados W, lutaram contra os habitantes da Koraikan. A Justice Punch tinha acabado de se formar. Punch significa 5 em Hindi, uma língua da Índia. Meika ficaria no prédio para hackear o satélite que lançaria os mísseis no asteroide, enquanto Ito usaria um robô gigante para lutar com os veículos pesados. Yuta e Narugino lutaram juntos contra os soldados, embora ela não pudesse usar o Yubaka porque seu corpo estava no limite. Se Narugino usasse o poder mais uma vez, perderia a vida. Então ela lutou só na coragem. Irabura foi possuída pelo espírito do outro Yuta, que usou Yubaka no corpo físico dela para lutar também. No fim, Irabura exorciza o comandante americano e expulsa Tsubouchi do corpo dele. Mas na luta com Guriko, a Narugino usa Yubaka, então o Yuta se sacrifica para ela possuir seu corpo, que era o original dela, para que Narugino pudesse viver. Guriko perdeu o seu exército e passou a vida pensando no que tinha feito. E o Yuta fantasma volta no tempo para possuir Irabura e passar informações por fax para o professor Tenga saber o que fazer no futuro. Depois disso, ele volta para o seu corpo caído após o ataque do ônibus e a história reinicia até que se forme um futuro lindo e pacífico. Naquela linha do tempo em que Chiyoko volta para o seu corpo, ela adota um gato safado que foi nomeado de Tiranosuke. Chiyoko volta a combater o crime e Ito volta à escola, se entendendo com suas colegas. E fim. Esse foi um anime original produzido pela MAPPA em 2015, depois se tornou um jogo de PlayStation 4 em 2016 e então ganhou um mangá. O jogo contém finais novos alternativos no estilo visual novel, e o mangá tem apenas 2 volumes. Mas falando do anime, eu não tinha passado do episódio 2 quando era criança, mas deixei o anime na minha lista. Eu só fui terminar agora para escrever esse roteiro, e eu não esperava que fosse tão complexo. Mesmo assim, na minha opinião, esse tipo de plot não faz sentido, porque o personagem entra nesse ciclo depois de perder o corpo. Mas qual foi a alma que tirou ele do corpo primeiro, se ela veio inicialmente do futuro? Um futuro que só acontece porque o presente foi alterado pelo próprio futuro. Dessa forma, a primeira linha do tempo que inicia o loop sempre acaba no pior. Não vou dizer que é ruim, só que não faria sentido. Eu gosto de filmes e séries que têm uma história parecida. Agora, um outro tema que o anime aborda é o dilema do bonde. Para quem não conhece, é aquele experimento ético de desviar um bonde desgovernado para salvar uma pessoa ou salvar 5 pessoas. Aqui a gente vê o Yuta se perguntando se deve salvar as garotas da Koraikan ou o mundo em vez delas. Mas no fim ele se sacrifica para fazer os dois, o que eu não esperava. Mais uma curiosidade antes de acabar o vídeo. Por que sai sangue pelo nariz quando os personagens se excitam? De acordo com as minhas pesquisas, sangramentos nasais em anime são usados para indicar de forma cômica que o sangue subiu a cabeça. Uma coisa que acontece em várias obras, mas nem todo mundo entende o significado. Então tá aí. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, mesmo que tenha vindo só pela thumbnail. De qualquer forma, obrigado. Acho que essa review tá num rumo mais certo do que as anteriores, então fiquei feliz com o resultado. Espero que vocês tenham gostado também, e eu os espero nos próximos vídeos. Até lá!